bom dia, boa sexta-feira a todo mundo. Como de costume, começamos esse novo trabalho de todas as sextas-feiras, das 10 às 10h30, esse momento de reflexão, essa sexta de reflexão, onde a gente para meia horinha aqui para discutir um tema, às vezes algum tema do livro, conversar alguma coisa, bater um papo. Então, vamos iniciar hoje nossa primeira meia horinha aí da semana. Tivemos já a live na quarta-feira passada, né? Então, quem não assistiu a live, tá aí, salvo no feed mesmo. É só procurar aí que o assunto foi bem legal. Explicamos sobre o candomblé, a relação que tem o candomblé com o Ori. Foi uma live bem bacana. Bom, mas vamos ao assunto de hoje para não me estender, porque afinal de contas, meia horinha passa muito rápido, né? A ideia de hoje que eu trouxe para que a gente possa conversar, para que a gente possa refletir um pouco, é uma coisa que vem me chamando a atenção principalmente dentro do jogo de búzios, que parece que esse começo de ano, esse assunto foi muito marcante, esse assunto foi um tema assim muito batido, que é engraçado, porque muitas pessoas buscam o jogo por N motivos, por trabalho, por problemas familiares, por problemas espirituais e, claro, na maioria das vezes também por algum problema afetivo, por problemas amorosos e similares, né? E uma das coisas que vem me chamando a atenção é o resultado em que as pessoas elas acabam criando no seu entendimento em relação ao próprio relacionamento. Eu tenho visto com muita frequência problemas de relacionamento constante que as pessoas estão tendo. Elas estão criando muitas vezes problemas onde não há, e até as pessoas que aparentemente estão sozinhas, que em alguns casos poderiam estar até melhores, acabam não estando, acabam não ficando. Ou seja, se o problema muitas vezes com o outro, o relacionamento com o outro é complicado, podemos entender que muitas vezes solitário ou sozinho teria que ser um pouco melhor, porque é menos pessoas, como diz, é menos temperamentos para lidar, é menos relacionamento, e muitas vezes a gente acaba vendo que não. Então uma das coisas que eu gostaria da gente hoje, que a gente pudesse refletir, é a fantasia que as pessoas acabam criando dentro de um relacionamento. Porque as pessoas antes de casar com o outro, de se relacionar, de namorar ou de se juntar, antes mesmo disso, elas acabam casando, se juntando com as ilusões que elas criaram, com a imagem, com a ideia. Um dos problemas mais recorrentes que eu vejo são aquelas pessoas que têm uma fantasia dentro do que é um relacionamento, da ideia que representa ter alguém, ter uma vida a dois, ter um companheiro ou uma companheira, e eles criam uma fantasia na cabeça. Imaginam que a pessoa ela tem a obrigação de suprir aquela necessidade. Então ela imagina, não, eu para ser feliz eu preciso ser assim, assim, assado, eu preciso ter uma pessoa dessa forma, o que eu vou ser feliz e assim. E a pessoa ela vive numa busca constante apenas de um personagem que cumpra aquele papel. Ou seja, que assuma aquele script e acaba muitas vezes assumindo aquele personagem. Não reconhece o que a pessoa é, o que a pessoa tem, não se preocupa com a singularidade da pessoa, ou seja, não tem o interesse também de reconhecer quais são não só as singularidades, mas a essência do outro, ou seja, não tem muitas vezes esse tato, esse entendimento, essa sensibilidade de reconhecer também o que o outro tem a oferecer. E aí a pessoa ela fica naquela busca constante de quem vai cumprir esse papel. Então tem pessoas que às vezes colocam na cabeça, não, eu preciso ter aquela famíliazinha linda, maravilhosa, bonitinha, casado, filho, bababá, bababá. E aí ela fica naquela briga, naquela luta constante, tentando encontrar apenas um personagem que faça parte, que entre, ou seja, naquele papel, naquele personagem da vida dela. Ela está pouco se importando quem é a pessoa, ou o que a pessoa tem a oferecer, quem é a pessoa, o que ela pode oferecer a mais do que aquilo que muitas vezes... Ou seja, ela não aprende a amar a pessoa pelo que ela é. Ela ama a pessoa pelo que a pessoa representa dentro dessa fantasia dela. Claro, não vai dar certo. Porque o primeiro sinal que está claro aí é o egoísmo. Porque você não está reconhecendo o outro. E o segundo, qualquer pessoa pode fazer parte desse personagem. Qualquer pessoa que entre, que assuma essa condição, ok. Ou seja, você não está disposto a buscar uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela pode te oferecer.
pelo que ela pode te ensinar, como os dois juntos podem crescer, podem se expandir, como essa troca de temperamentos, essa troca de informação pode, de uma certa forma, proporcionar melhores condições, melhores oportunidades. Porque, obrigatoriamente, amar alguém necessariamente precisa te fazer um ser melhor. Porque se o amor ele não te causa, ele não te provoca uma melhora, alguma coisa errada tem. Ou seja, então talvez não seja um amor, talvez seja um apego, talvez seja um ciúmes doentio, talvez seja uma insegurança, talvez seja uma carência. Então é importante que vocês consigam entender quais são os gatilhos que estão levando a você reconhecer e acreditar que muitas vezes esse é o caminho para um bom relacionamento, ou esse é o caminho que faz a tua felicidade. Então, é muito frequente ultimamente, não sei o motivo que levou a isso. Engraçado, também são por épocas, né? Tem épocas que todo mundo busca porque está com a saúde ruim, no outra porque está com um problema familiar. Parece que são ondas que vêm. Então parece que vem aquela onda, vem tudo de uma vez mesmo. E uma das coisas que tenho justamente notado é essa necessidade das pessoas elas buscarem alguém, mas a que preço que elas buscam? Ou seja, o preço é muito alto que elas acabam pagando. Primeiro porque isso é um egoísmo de tamanho assim desproporcional. Porque você não está reconhecendo o outro, você não está tendo a subjetividade de perceber todo o universo que o outro representa, dentro dos seus valores, das suas virtudes, do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua identidade. Não tem isso. É simplesmente uma busca constante para que encontre uma pessoa que faça parte justamente daquele formato de vida que eu criei e que eu me estipulei através da minha ilusão, da minha fantasia, como sendo o necessário para minha alegria, para minha felicidade, para o meu bem-estar. Então, gente, vamos acordar. Ah, não deu certo. Claro que não deu certo. Óbvio que não vai dar certo. Porque, na realidade, a vida ela não vai apoiar uma atitude tão egoísta e uma atitude tão fechada, uma atitude tão pequena, quando você realmente não consegue ter a percepção de sair de si e reconhecer o outro. Às vezes você vai perceber que aquela pessoa, por mais que ela faça parte desse script, ou seja, ele assume essa forma, esse papel, perfeitamente, com uma receita de bolo, tem todos os ingredientes, e ainda assim ele não é capaz o suficiente de te dar alegria, de te dar felicidade, e que seja um relacionamento realizado. Por quê? Porque no teu entendimento, na tua fantasia, é aquilo que você busca. Só que na realidade, não é daquilo que você precisa. Não é aquilo que realmente pode te proporcionar um patamar acima de experiência, de conhecimento, de autovalorização, de autorreconhecimento e principalmente de uma troca. O relacionamento, de certa forma, também é uma troca. Então, ter essa visão um pouco mais ampla, ou seja, reconhecer isso de uma certa forma mais clara, mais objetiva, é sair um pouco desse eu pequeno, desse egoísmo, dessas necessidades, dessas carências, de tudo aquilo que você busca como sendo o essencial para que você tenha alguns sentimentos, e também comece a perceber que o seu sentimento, ele depende muito de você. Porque, afinal de contas, o outro pode errar com você, quem não pode errar é você. E isso já é uma prova o quanto você vem errando com você e há quanto tempo você vem errando. Aí o que acontece, que é uma das coisas mais comuns que eu vejo. Uma das coisas mais comuns que eu acabo percebendo. A pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. A pessoa vem jogar um búzios e fala, não, tal fulano tá na minha vida e eu gostaria de casar ou estou apaixonado por essa pessoa. Aí o búzio claramente cai um Odu extremamente contrário e diz, essa pessoa não faz parte da tua vida, não faz parte do teu destino. Vocês podem chegar a ter alguma coisa? Claro, porque o destino é totalmente imutável. Mas o Odu não, ou seja, o orixá não enxerga essa pessoa fazendo parte do seu destino. Ela pega e vai procurar um segundo jogo. No segundo jogo a pessoa diz exatamente a mesma coisa, não está no seu destino. Você está meio que forçando uma situação que não é natural. Você vai num terceiro jogo. A pessoa diz exatamente a mesma coisa, não vejo no seu destino. Aí você vai jogar uma carta. A pessoa diz a mesma coisa, aqui as cartas estão dizendo que não está no seu destino. Aí você vai procurar uma pombagira, num toque de esquerda. A pombagira olha para você e fala, ele não é seu.
Por que você está teimando com uma coisa? Só porque ele faz parte desse, ou seja, ele consegue se encaixar dentro dessa fantasia, mas ele não é para você. Olha quantos você já passou e todos disseram a mesma coisa. Aí, de repente, no meio do caminho, porque você continua, essa busca incessante para ouvir aquilo que você quer, você encontra um picareta aí pelo caminho. Então o cara olha para você, não, ele está no teu caminho. É porque tem trabalhos, é porque tem amarração, é porque a outra ex fez trabalho para ele e tal. Então vamos fazer alguma coisa, te cobra um valor lá exorbitante, vamos fazer o trabalho. Aí você vai, paga aquele valor tal, passa 6 meses nada, 1 ano nada, eu fui enganado. Tem certeza que você foi enganado? Hoje eu já me pergunto, para mim essa pessoa não foi enganada, ela se enganou. Ela buscou tanto que alguém dissesse aquilo que ela gostaria, que ela sonhava, que ela queria ouvir, que ela encontrou. Chegou uma hora que a vida falou, tanto é isso que você quer? Então beleza, escuta aquilo que você quer. Fui enganada. Aí você vai se vitimizar, você vai se colocar para baixo, você vai perceber, vai falar mal das pessoas, da religião, de tudo, porque não sei o quê. Não, você não foi enganado. Você se enganou e buscou alguém que falasse aquilo que você queria ouvir, que você gostaria de ouvir. Uma hora você encontrou. Em algum momento você realmente vai ouvir. Então não venha com esse discursinho de eu fui enganado. Não, você não é inocente desse processo. A vida te mandou 5, 6, 10 pessoas que falaram exatamente a verdade. E você ignorou todas elas. Você não se preocupou em saber e entender. Ou seja, se você ignorou isso, a vida, ela deu uma oportunidade. Ela trouxe a você a sabedoria. Só que a sabedoria não foi capaz de te ensinar. Então talvez a mentira vai ser capaz de te ensinar para que você olhe para si e reconheça o tão trouxa você está sendo, o tão besta você está sendo, o quanto realmente essa ilusão é tamanha na tua vida que pode te proporcionar a um esquecimento, a um erro, a um problema ou a qualquer outro resultado completamente desconecto com a tua realidade, com aquilo que é para você. Então comece a ficar atento, principalmente nas últimas atitudes, nos últimos pensamentos, nas últimas escolhas, posicionamentos que você acabou tendo, até que ponto a verdade ela veio até você, mas você não aceitou. Até que ponto a vida trouxe pessoas que enfiassem o dedo na tua cara e falassem aquilo que realmente você precisava, ou estava no momento propício, auspicioso para ouvir aquilo e acabou não ouvindo, acabou não acreditando. Aí, claro, se a verdade não foi capaz de te ensinar, você pode ter certeza que a mentira vai ser. Só que a mentira tem dor, tem sofrimento, tem gasto. Tem um ditado que diz, né? Que como é que é o ditado? O cuidado é mais barato que o reparo, né? Então, ou seja, o reparo sempre vai ser mais caro. A vida teve o cuidado de trazer a você a verdade. Você não foi capaz de entender, então a dor, o sofrimento será com certeza capaz de te mostrar exatamente o quanto você precisa entender, o quanto você precisa saber. Então fique atento a esse tipo de coisa. Então, essa ideia que as pessoas acabam desenvolvendo, ela está totalmente atrelada principalmente às suas fantasias. Só que comece a entender de onde vêm essas fantasias. Ou seja, essa fantasia ela nasceu como? Qual foi a carência lá atrás? Qual foi a necessidade? Ou muitas vezes você via um pai e uma mãe que brigavam por determinadas maneiras, ou era um relacionamento um pouco tóxico. Aí você automaticamente coloca o contraponto como, bom, se isso dessa forma é um relacionamento tóxico, então o oposto seria um relacionamento mais saudável. Então você busca exatamente o saudável. Enquanto que, não, você não tem como saber. Você não está lidando com um copo, onde eu ponho o copo aqui, ok, o copo ficou. Tudo bem, ele não tem livre-arbítrio, não tem liberdade, ele não tem nada. Eu estou lidando com outro ser humano que tem livre-arbítrio, que tem escolha, que tem o seu discernimento, que tem o seu bom senso, que existe um karma, um dharma, ou seja, todo um destino por trás daquela pessoa, enquanto um objeto não tem. Então você não tem como, dentro do seu egoísmo, olhar para suas necessidades, para o seu destino, para o seu futuro e desconsiderar um outro que está na mesma faixa evolutiva muitas vezes que você, que também tem livre-arbítrio, que também tem conhecimento, que também tem destino, que também tem karma, ou seja, que também existe essa liberdade. Então, pare de fechar tanto o teu mundo para essa fantasia e olhar para as pessoas como se elas fossem apenas
um meio para que você realize o seu sonho, sua felicidade ou sua realização. Porque qualquer pessoa, em qualquer situação, que olhar para o outro e perceber que você é apenas um objeto, um troféu, se muitas vezes você saiu de um relacionamento falido, com orgulho ferido, então você quer buscar um troféu para esfregar na cara, ou seja, nenhuma pessoa, ninguém em sã consciência, a hora que ter o discernimento, a clareza de reconhecer e perceber que ele está sendo usado, que ele está sendo manipulado, ou ele é apenas um tablado, ele é apenas um objeto, ou de vingança, ou de tábua das marés, né? Aqui eu vou tábua da salvação, ou seja, eu vou me salvar, então eu não posso ficar sozinho. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinho, então pega qualquer pessoa só para ter alguém, porque não consegue ficar sozinho, ou seja, a pessoa vai perceber que na realidade ela é apenas um objeto, ela é apenas um meio para que a pessoa consiga, não está reconhecendo quem eu sou, não está vendo realmente de fato como é a minha expressão, como eu me expresso no mundo, qual é a minha natureza. Então olha quanta problemática existe dentro de um relacionamento. As pessoas acham que eu preciso amar, eu preciso ter alguém. Claro, ter alguém é legal, porque é uma forma também de autoconhecimento. A pessoa é ciumenta, legal, mas como que você vai se portar diante de uma pessoa ciumenta? Como que você vai se posicionar? Como que você vai responder? Qual vai ser a sua reação diante de uma ação extremamente tóxica de uma pessoa ciumenta que vai querer te prender, que vai querer te aliciar ou cerçar, muitas vezes, assim, as suas liberdades, os seus nuances pessoais? Como? Então, é uma forma de você perceber, porque muitas vezes para a vida, ela não está se importando quem é a pessoa, mas ela está se importando com o que a pessoa pode provocar, proporcionar, inspirar em você. E se você está aberto a reconhecer isso, você percebe que aquela pessoa não é uma pessoa à toa na tua vida. Há um motivo, há uma necessidade de ela estar na tua vida, porque ela com certeza vai te promover e te proporcionar experiências diversas, a você se conhecer. Você só vai conhecer se você é uma pessoa ciumenta se você tem alguém. Você só vai saber lidar num relacionamento com uma pessoa, por exemplo, mentirosa, se você convive com um mentiroso ao seu lado. Aí você vai poder olhar para si, reconhecer e descobrir como que você agiria. Porque na teoria tudo é muito bonito e tudo muito funciona, eu quero ver na prática. Sabe, você olhar do lado e você perceber que às vezes você tem um companheiro, uma companheira que é pessimista, que só reclama, só vê as coisas negativas. E como que você vai se posicionar diante disso? Você vai enxergar o mundo segundo os olhos da pessoa e também ser puxado para baixo? Ou você vai puxar a pessoa para cima e mostrar, calma, esse é teu mundo, não é o meu, e não é a realidade. Talvez você esteja agindo ou pensando assim porque você está ferido, porque você está machucado, porque você foi agredido, ou porque você está no meio de um olho de um furacão acontecendo uma série de coisas e você muitas vezes está olhando meio copo vazio e não meio copo cheio. Tudo é questão de observação, é ponto de vista. Então vamos mudar isso. Aí você vai ser a pessoa responsável. Porque hoje em dia as pessoas acham muito bonito o famoso amor incondicional. Não, tem que amar incondicionalmente. Jamais. Amar incondicionalmente é a pior coisa que pode acontecer. Porque você ama o outro, mesmo com os defeitos e com os erros, e não busca mudança. Não tem como você amar incondicionalmente. Até um filho, aquela mãe que ama o filho incondicionalmente, ela se cega para os erros dele, para as atitudes equivocadas, e ela não é capaz de corrigir. Porque ela acha lindo e bonito tudo que ele faz. Não, isso não é amor. Por isso que eu falo, para mim o amor incondicional, ele é um ele é uma armadilha. É uma armadilha extremamente perigosa e nociva que você já começa a ver o quão ele é destrutivo no exato momento em que você o ama. Porque você já percebe que ele é um amor sem medida, ele é um amor onde não há limites, ele é um amor cego, onde você não reconhece o defeito, onde você não tem a atitude de correção, a atitude de auxílio, e você acaba se perdendo dentro disso. Então fique esperto para que esse amor incondicional também te puxa para baixo. Faça com que você se iguale muitas vezes ao que o outro teria, que muitas vezes o teu objetivo de estar no caminho do outro é justamente que a vida te colocou para você puxar o outro para cima. Aí você não, você acaba ou com medo de perder por uma carência, ou por uma necessidade, você acaba puxando, o outro acaba te puxando para baixo. Ou seja, o interesse da vida, de te colocar na vida do outro, é que você fosse o responsável pelo sucesso, pelo crescimento, pelo otimismo,
por mostrar a ele uma vida e um olhar muito mais próspero, muito mais bonito. Mas não, às vezes pelo medo da perda, pelo medo da crítica, pelo medo do enfrentamento, ou por qualquer outro motivo, justamente você se anula e aí você acaba se igualando ao outro, ou seja, acaba nivelando por baixo. Cadê o interesse da vida em te colocar justamente lá com o propósito, com o objetivo de crescimento? Eu vejo muito em relacionamento quando as pessoas estão muito gritando, brigando. Isso é uma coisa que é curioso, porque todo relacionamento que há briga, há discussão, e as discussões sempre envolvem gritarias. Você nunca vai ver uma pessoa brigar com o outro sussurrando. Você já parou para pensar o porquê disso? Tem várias explicações. Primeiro porque os espíritos, ou seja, a alma, a essência das pessoas, elas estão tão distantes que para eu conseguir anular essa distância, eu preciso gritar. Ou seja, o grito que eu tenho com a outra pessoa só mostra a distância que, de forma interna, eu tô dessa pessoa. Então só mostra isso. Então vamos dizer que seria uma forma de compensar a distância que eu tô do outro. Porque eu tô tão distante que se eu falar baixo ele não vai ouvir. Tô distante emocionalmente, às vezes estou distante mentalmente, às vezes eu estou distante fisicamente, às vezes eu estou distante espiritualmente. Claro, um relacionamento completo ele envolve esses 4 campos. Você precisa ter uma relação física. Precisa ter sexo, precisa ter beijo, precisa ter atração química, precisa ter emoção, lado emocional, precisa ter afinidade, precisam gostar de fazer, de ter momentos juntos, precisa ter esse companheirismo, esse apoio mental, precisa ter conversa, precisa ter discussões, claro, que promovem, que somam na vida, não brigas, mas assim, discussões que você possa provocar no outro reflexão, que possa provocar no outro mudanças positivas e ao mesmo tempo espiritual, que busquem o mesmo valor, que busquem, não precisam necessariamente ter a mesma religião, mas que ambos tenham o mesmo propósito espiritual, os mesmos valores, as mesmas virtudes, as mesmas sabedorias, procuram entender qual é esse propósito por trás que faça sentido, ou seja, que esse relacionamento entre eles seja o suficiente, ao menos, para responder o propósito daquele relacionamento. Isso precisa ter. Então, se o relacionamento não tem esses 4 campos, claro, é um relacionamento falido. É um relacionamento que vai chegar ao final, acabou do nada. Não acabou do nada. Vai olhar para esse relacionamento. 2 planos já não existia mais. Às vezes já não tinha mais a parte física e não tinha mais a emocional. Ou às vezes já não tinha mais o mental e não tinha o espiritual. Era só se entendiam na cama ou só se entendiam em algum outro ponto. Não. Um relacionamento completo é quando você se comunica com o teu parceiro nesses 4 campos. Porque, tudo bem, o teu trabalho é com você. Assim, te amar não é trabalho do outro, é seu. Quem tem que se amar é você. É você que precisa se amar, não é o trabalho. O outro tem que me amar. Não. O que você vai fazer com o amor do outro? Nada. Só é bom pro teu ego, pra tua vaidade, mas nada. Mas o que você faz com isso? Tá dentro dele, isso não tem como chegar a você. Tudo bem, ele pode te tratar diferente, um comportamento melhor, tá, ok. Mas não necessariamente uma pessoa para te tratar bem ou melhor precisa te amar. Às vezes a gente trata bem pessoas que mal conhecem na vida. Então entender que todo o relacionamento, ele envolve não só o fato, eu tenho alguém, eu tô com alguém. Não, envolve desde o momento de você chegar ao ponto de decidir ter alguém e eliminar essas fantasias, casar antes. Assim que as pessoas casam antes com suas fantasias, com seus desejos. E isso acaba sendo um problema. Por isso que eu falo, quem pode errar com você é o outro. Quem não pode errar com você é você. E quanto tempo você vem errando? E aí você vem cada vez mais ficando revoltado, olhando, mas isso não tá certo, eu tenho o dedo podre. Claro, não é o seu dedo que é podre, é a tua ilusão que é podre. E você acaba buscando uma pessoa para que supra essa sua necessidade. O segundo ponto que eu vejo dessa gritaria que existe é porque a pessoa ela tem um vazio muito grande. Quando você grita, faz um eco. Então também é uma forma de você perceber o quão vazio você está. O quão vazio dentro de você há. Então você precisa gritar para ouvir o eco, para perceber o quanto você se anulou, o quanto você se distanciou da tua realidade, da tua verdade. Porque se você está preso à ilusão, que bom que chegou a desilusão. Porque o quanto antes ela te visitar, mais rápido vem a felicidade.
Imagina você descobrir com 80 anos que você viveu uma vida de ilusão. Pouco tempo que você tem para viver e usufruir daquilo que você vai conquistar. Então que bom que a desilusão chegou. Que bom que a desilusão te visitou. Porque ela trouxe a você a verdade, ela trouxe o enfrentamento, ela tirou aquela cortina de fumaça, de ilusão, de mentira que estava, para que você enxergasse exatamente a realidade tua, a tua necessidade. E para isso você se ilumina. Porque quem sai de um processo desse, de entorpecimento, o espírito se acende, o espírito se ilumina, ele desperta. E todo despertar leva a um processo de iluminação. E quando você se ilumina, você reconhece a tua realidade. Você enxerga onde você está, você enxerga o momento em que você está vivendo. Você enxerga as suas necessidades, o que você busca, o que você procura. Você enxerga as suas atitudes completamente presas e ligadas a processos de carências, de traumas, de solidão. E que muitas vezes esses gatilhos e esses conselheiros, que são os piores de todos, acabam te conduzindo a cada vez mais ilusão. Porque isso vai gerar mais tristeza, vai gerar mais sofrimento, isso vai te prejudicar ainda mais, vai te deixar muito mais agredido, ferido, machucado, e aí com isso você vai projetar isso de uma forma muito maior. Em vez desse sofrimento te libertar, você se segura mais, você se apega mais a ele. E aí cada vez mais você vai eliminando da tua vida a necessidade de ter alguém, a ponto de olhar para si e perceber que você está sozinha, e aí você começa a se convencer, não, é bom eu estar sozinho, é bom eu não ter ninguém, pessoas não servem para relacionamento, aí vocês começam a generalizar, todo mundo não presta, todo mundo é errado. Não, não é assim que funciona. Se você come uma comida ruim de um restaurante italiano, você nunca mais vai comer comida italiana? Você vai falar, não, comida italiana é uma porcaria e não tem mais como eu comer. Não, aquele restaurante era ruim. Você vai para uma praia, sei lá, uma praia no litoral aqui de São Paulo, você detesta a praia. Não, praia é horrível, nunca mais eu vou. Não. Porque, eu tive uma experiência ruim com uma pessoa, então não vou ter mais relacionamento. Porque todo relacionamento é ruim. Não. Você teve uma experiência ruim com essa pessoa. Você tem que... Gente, eu tô em live, não dá para ligar agora não, o povo tá me ligando aí. Tá? Já tô também no finalzinho. Então, Travou aqui? Não, acho que tinha travado. Bom, então é isso, gente. O objetivo é esse. Então, não olhem para justamente aquilo que você está vivendo, encontre muitas vezes esse caminho, essa direção, e reconheça que toda essa necessidade, ela não se dá através de um único ponto que você fecha na tua vida. E aí você acaba justificando uma vida, você acaba planejando uma vida por conta de um fato, de um acontecimento. Às vezes um histórico negativo que você teve, um momento nocivo que você teve, prejudicial, agressivo, você acaba projetando e continuando nesse problema. Ou seja, você não se libertou daquilo. Você não teve a oportunidade de se livrar daquilo. Aquilo continua sendo um sofrimento, aquilo continua te fazendo mal, aquilo continua te agredindo. Ou seja, você sofreu 1 ano com aquela pessoa, mas você sofreu 10 com você mesmo. Ou seja, você está sendo pior do que o seu agressor, porque você não conseguiu se desapegar desse sofrimento. E você acaba planejando toda uma vida, todo um futuro, apenas porque você está focado em um único ponto que você teve na sua vida, desconsiderando todos os outros. Certo? Nosso papo hoje foi sobre esse relacionamento, então toda sexta-feira é meia hora sobre um assunto. Hoje eu achei pertinente trazer esse assunto porque é algo bem recorrente que está acontecendo, que eu estou percebendo. Então eu queria trazer um pouco esse meu ponto de vista, essa autoanálise, essa reflexão, para que você olhe para o seu relacionamento, olhe para o seu parceiro, olhe para si e comece essa reflexão dessas mudanças que você precisa fazer. Bom, como de costume, vou ler um trecho do livro Além do Olhar, que está pela editorahercules.com.br. Os 2 livros estão lá. Só entra no site editorahercules.com.br. Lá você consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico, tá? Então é só entrar, editorahercules.com.br. Hoje, dentro desse mesmo assunto, eu separei uma parte do livro, que é um assunto, não vou comentar, porque já bateu o nosso horário, então eu só vou ler esse pequeno parágrafo e quero que você reflita exatamente sobre esse ponto e faça um paralelo com o que eu falei, com o que eu estou lendo aqui. Do livro Além do Olhar, tá? Uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual.
O maior desafio em um relacionamento é, muitas vezes, a convivência. Quando as ilusões e fantasias caem e você conhece um outro como realmente ele é. Isso requer humildade para aprender a amar, aceitar e respeitar o outro. Assim, ambos podem crescer, se desenvolver e alcançar a plenitude do amor e do sentimento. O casamento é como casar os olhos, onde ambos olham na mesma direção. A aliança não representa apenas um compromisso, mas serve como um lembrete de que ambos são elos inteiros, indivíduos completos, com um início, um meio e um fim, que decidiram unir o meio e o fim das suas vidas. Cada dia representa uma oportunidade para aprenderem um com o outro, a se tornarem mais íntimos. A intimidade se baseia não na capacidade de compartilhar sua verdade, seus medos e fracassos, alegrias e sonhos com os outros, junto enfrentando os desafios e celebrando as conquistas. Então, reflita sobre esse ponto de vista, sobre essa parte do livro, para que você encaixe com tudo isso que eu falei e que hoje seja uma sexta-feira maravilhosa para você, que Oxalá abençoe a todos e que se estenda por mais uma semana, por mais 2, por mais 3, porque o importante de estarmos bem é conseguir promover e permanecer nesse estado. Tá certo? Boa sexta-feira a todos, bom final de semana a todos e até a próxima live na próxima sexta que vem. Beijão, gente. Tchau, tchau.